Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha, palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Hoje é sábado, dia 3 de dezembro de 2022. Jesus tem uma palavra do céu para você. Abra o seu coração para receber palavras de vida eterna, palavras que vão iluminar o seu dia, iluminar a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Assim você me ajuda a evangelizar. O evangelho deste sábado, dia 3 de dezembro, está em Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 37. E depois, capítulo 10, versículos 1 e depois de 6 a 8. Vamos à leitura do evangelho deste sábado. Palavras de luz, palavras de vida eterna. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, naquele tempo, percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda moléstia. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, por onde andardes, proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é dia 3 de dezembro. E no evangelho de hoje, Jesus nos chama à missão. Ele já começa o evangelho dizendo: ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas. Jesus se compadece das multidões e quer enviar a sua salvação. Assim como Jesus se compadeceu daquela multidão naquele tempo e disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E ao dizer que enviasse trabalhadores para a colheita, ou seja, para trazer almas, ao dizer que precisava que rezassem para que Deus enviasse homens para trazer almas para Jesus, ele já escolhe os seus 12 discípulos e dá-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros. E aí Jesus vai determinando, Jesus vai ordenando os apóstolos a operar milagres. Olha que coisa tremenda, Jesus dá uma ordem para que eles operem milagres. Versículo 8, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai demônios. Qual é o sentido desse evangelho? Queridos, primeiro precisamos entender quem é Jesus, é claro. Jesus é Deus que se fez homem. 100% Deus, ele é a pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem para nos salvar. Lá dos céus, no seio do Pai, junto do Espírito Santo, a Trindade olhou para nós, olhou para a humanidade e se compadeceu de nós. Jesus encheu-se de compaixão por eles. Jesus se encheu de compaixão por nós antes mesmo da criação do mundo. Porque Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas pelos séculos dos séculos. E nos séculos dos séculos, quando Ele decidiu criar o homem, quando Ele decidiu criar os anjos, quando Ele decidiu criar todas as coisas visíveis e invisíveis, Ele já sabia de tudo o que haveria de acontecer. Já sabia da queda de Adão, já sabia da queda de Eva, já sabia do fratricídio de Caim contra Abel, ele já saberia da Torre de Babel, ele já saberia do dilúvio, já sabia de tudo. Ele já sabia dos meus pecados, das minhas traições. Quando ele escolheu Judas, ele já sabia que Judas o trairia. Ele sabia que Pedro o negaria. Ele já conhece cada um de nós. Ele já conhece a mim.
Ele já conhece você. E Jesus é Deus. Deus eterno e todo-poderoso, onisciente. O que significa isso? Ele sabe de tudo. E mesmo encarnado, tendo-se feito homem, ele permaneceu sendo 100% Deus. É claro, também 100% homem, porque assumiu em tudo a nossa natureza humana, com exceção do pecado. Mas permaneceu também sendo 100% Deus. O que significa isso? Significa que enquanto ele pregava o evangelho, ele continuava sendo onisciente. Ele continuava com a sua visão beatífica. Jesus, feito homem, ao pregar diante dos discípulos, ele continuava com a sua visão beatífica. O que significa isso? Significa que aqui, quando ele disse essas palavras, ele estava pensando em você. Quando o evangelho de Jesus encheu-se de compaixão pela multidão, ele se encheu de compaixão não pela multidão, um grande número de pessoas, mas como ele é Deus e consegue ver cada um e ler o pensamento de cada pessoa daquela multidão, ele conseguia ver e ler o pensamento de cada pessoa pelos séculos dos séculos. Naquele momento, Jesus se encheu de compaixão por você. Essa pessoa que Jesus vê aqui e se compadece é você. Ele quer te salvar. Só que Santo Agostinho de Hipona vai dizer que o Deus que te criou sem a tua ajuda não vai te salvar sem a tua ajuda. O Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti, vai dizer Santo Agostinho de Hipona. Deus quer te salvar. Mas para te salvar, Ele quer que você se associe ao reino dele, que você seja discípulo missionário. Deus é tremendo. Esse Jesus, que sabe de todas as coisas, e quando ele disse esse evangelho, ele tinha o seu nome na mente dele. Ele sabia que hoje, nesse momento, você estaria vendo esse vídeo. Naquele dia histórico, quando Jesus pregou esse evangelho para os discípulos e para os apóstolos, ele sabia que hoje você estaria vendo esse vídeo. E naquele dia ele se compadeceu de você. Naquele dia ele quis te salvar. E hoje ele te convida a ser discípulo dele, missionário. Porque à medida que você salva os outros, você se salva a si mesmo. Esse é o mistério do reino de Deus. Deus quer te salvar e para te salvar Ele quer fazer com que você seja instrumento de salvação na vida das outras pessoas. Ninguém vai ao inferno sozinho, mas também ninguém vai ao céu sozinho. Para você ir ao céu, você precisa levar almas para o céu. E é levando almas para o céu que você vai ao céu. Por isso hoje Jesus diz para você: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, por onde andardes proclamai, o reino dos céus está próximo. O que é ir antes das ovelhas perdidas da casa de Israel? Naquele tempo, para aqueles homens, para Pedro, Tiago e João, Jesus estava literalmente dizendo, primeiramente, que vocês vão pregar para o povo de Israel. Mas para você hoje, é para as pessoas com as quais você convive, para as pessoas da sua família, para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas do seu dia a dia. Essas são as ovelhas perdidas da casa de Israel. No seu trabalho, você precisa testemunhar a Jesus. Você precisa ser missionário. Na sua escola, você precisa ser missionário e testemunhar a Jesus. Na sua família, onde quer que você vá, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de vestir, com o seu jeito de andar, com o seu jeito de se comportar, você precisa testemunhar, você precisa transpirar Jesus. Você precisa exalar os perfumes de Cristo. Jesus diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. E a gente fala: meu Deus, como então que eu vou fazer isso? Eu entendi que Deus quer me salvar e para me salvar Ele quer fazer com que eu seja missionário. E pela missão Ele vai me salvar. Eu entendi que essa missão para mim é a evangelização das pessoas que estão em torno de mim, que convivem comigo no meu dia a dia. E que para fazer isso eu preciso testemunhar a Jesus. Com o meu jeito de falar, com o meu jeito de andar, com o meu jeito de agir, com o meu jeito de viver, exalar os perfumes de Cristo. Mas aqui Deus me manda fazer milagres. Me ordena a fazer milagres. Curai os enfermos, expulsai os demônios, purificar os leprosos. Como que eu vou fazer isso? Queridos, curai os enfermos. A palavra enfermo significa aquele que não está firme. Quais são as pessoas que não estão firmes no Evangelho?
que precisam da sua ajuda para conhecer o caminho. Curai os enfermos. É claro, Deus é poderoso e por meio de nós, da nossa oração, Ele pode literalmente curar um doente. Mas muito pior do que a doença do corpo é a doença da alma. Quantas pessoas que convivem com você estão enfermas, ou seja, não estão firmes, e precisam da sua evangelização. Precisam ouvir Jesus dos seus lábios. Santa Teresa d'Ávila dizia que muitas vezes a única Bíblia que as pessoas vão ler é a nossa vida. Muitos enfermos, pessoas que não estão firmes, precisam ler a Bíblia através da sua vida. Curai os enfermos. E purificai os leprosos. O primeiro leproso que nós precisamos purificar somos nós mesmos. A lepra é símbolo do pecado. Quanta lepra que não há em nós. Quanto pecado que não há na nossa vida. Precisamos fazer uma decisão de romper com o pecado. Como diz Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação de romper com o pecado. Purificar os leprosos. O primeiro leproso que eu preciso purificar sou eu mesmo, vencendo o meu pecado. Expulsai os demônios. Expulsar o demônio, por incrível que pareça, é a parte mais simples. Porque se eu vivo na graça, a minha vida é luz. E toda a luz dissipa as trevas. Se você vive na graça, a sua santidade de vida vai expulsar os demônios. Então, sede santos, como o Senhor teu Deus é santo. Como ele nos diz em Levítico 19, versículo 2, em Mateus 5, versículo 48, na 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, como o Senhor teu Deus é santo. Deus quer te salvar. O Deus que te criou sem a tua ajuda, quer te salvar. Mas não vai te salvar sem a tua ajuda. É no caminho da missão, que a gente vai se salvar, salvando os outros. Você precisa ser luz do mundo e sal da terra. Esse é o caminho do céu. Hoje Jesus se compadece de ti. Versículo 36. Jesus encheu-se de compaixão por você e Ele quer te salvar. Ele te estende a mão e diz, vem para a missão comigo. Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E pregando com a vida, vivendo uma vida reta, sendo Cristo no mundo, exalando os perfumes do Cristo, vamos nos salvar, salvando. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.